Descreva as três formas de representação de um conjunto. Bom, existem três maneiras de se representar um conjunto. Pela listagem de elementos, ou também conhecido como forma tabular, pela descrição das propriedades dos elementos, ou da propriedade, se for uma só, e pelo diagrama de Euler-Venn ou de Venn-Euler, tá? Depende de cada um como é que vai chamar, ok? Essa é a resposta da 1. Questão 2, ele pede para que a gente represente cada um dos conjuntos abaixo, utilizando as três formas de representação. Então, veja só, na letra A, ele fala do conjunto dos estados da região norte do Brasil. Bom, fazendo uma listagem de elementos, eu vou dar o nome N para ele, tá? Eu poderia dar outro nome, eu escolhi a letra N. N igual, abre chaves, aí lá vem Tocantins, Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Roraima e Rondônia, certo? Eu fiz uma listagem separando eles por vírgula, no final eu fecho aqui a minha chave. A descrição das propriedades dos elementos é muito parecido, né? Conjunto dos estados da região norte do Brasil. Aqui vai ficar o quê? N igual, ou seja, o conjunto N vai ser o quê? X tal que X é estado da região norte do Brasil. O que ele significa? O X vai representar os estados ou qualquer outra coisa. E para que ele se enquadre no nosso conjunto, ele tem que satisfazer uma condição, que é o quê? Ele tem que ser um estado da região norte do Brasil. Então, essa é a segunda forma de representar. E o diagrama de Euler-Venn, que é esse aqui, que basta fazer um círculo, colocar aqui a letra que representa o conjunto e escrever cada um dos elementos dentro do diagrama. Na letra B, nós temos o conjunto das capitais do Tocantins. O Tocantins, né, o estado do Tocantins só tem uma capital, que é Palmas. Então, listagem de elementos. C igual, né, abre chaves, Palmas. Então, escolhi a letra C, por causa do nome capital, e só tem um elemento lá dentro, que é Palmas. Pela descrição das propriedades dos elementos, nós teremos o quê? C igual, né, abre chaves, X tal que X é capital do Tocantins, ou seja, para que uma cidade se encaixe nesse conjunto, ela precisa ser uma capital do Tocantins. X tal que X é a capital do Tocantins. E pelo diagrama de Euler-Venn, basta colocar aqui o círculozinho, né, um ovo, sei lá, e escrever o nome dos elementos, que no caso aqui é somente Palmas. Conjunto dos divisores de 10 é a letra C. O que é um divisor? É um número que a gente pode dividir aquele outro. Por exemplo, os divisores de 10 vão ser os números que eu posso usar para dividir o 10 e encontrar uma resposta que não seja com vírgula. Tá? Então, quais são esses valores? 1, 2, 5 e 10. Então, aqui eu fiz uma listagem de elementos. Por que o 1? Porque 10 dividido por 1, 10. 10 dividido por 2, 5. 10 dividido por 5, 2. 10 dividido por 10, 1. Então, esses são os únicos números que eu posso fazer 10 dividido por eles e encontrar um valor sem vírgula, sem estar quebrado. Talvez você pense, eu podia colocar valor negativo, mas geralmente quando se cai questão com um assunto de divisor, você está pensando sempre em números positivos, certo? Escrevendo as propriedades seria o quê? D igual, né, que é o nome que eu dei para o conjunto, x tal que x é divisor de 10, ou seja, qualquer número para se encaixar nesse conjunto, ele tem que satisfazer essa condição, que é o quê? Ser um divisor de 10. E aqui o diagrama de Euler vem, que é só colocar os valores aqui dentro, como a gente já está fazendo nas outras. Letra D, conjunto dos números ímpares menores que 13. Então, tem duas condições aqui. O número precisa ser ímpar e precisa ser menor do que 13. Que números são esses? O número 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Tá? Tem que ser menor do que 13. Se fosse menor ou igual a 13, o 13 entraria aqui. Mas como é menor, o número ímpar menor do que 13, o maior deles, né, seria o 11. Tá? Então vamos lá. Descrição das propriedades. X tal que x é ímpar e menor que 13. Veja, tem duas condições. É ímpar e menor do que 13, né? Menor que 13. E pelo diagrama está aqui, que são os mesmos valores aqui, ok? A questão de número 3, né, pede para a gente considerar esses três conjuntos aqui. E para completar os espaços aqui, com pertence ou não pertence, certo? Então vamos lá. O 2, pertence ou não pertence ao conjunto A? Pertence, né? Aqui já é a resposta, por isso que já está aqui. Ó. Veja, o número 2 está aqui dentro da listagem do conjunto A. Então, o 2 pertence ao conjunto A. Próxima pergunta é se o 2 pertence ou não ao conjunto B.
Veja, o conjunto B estabelece a seguinte condição: x tal que x é ímpar, ou seja, para entrar nesse conjunto aqui, o número precisa ser ímpar. O 2 não é ímpar, por isso a gente diz que 2 não pertence a B, porque o 2 é um número par. Na letra C, ele quer saber se o 2 pertence ou não pertence ao conjunto C. O que o conjunto C estabelece? X tal que x é menor que 5, ou seja, se o número é menor do que 5, ele se encaixa no conjunto C. E o 2 é um número menor que 5, então ele pertence, por ele ser menor que 5. Tá ok? Letra D, ele quer saber se o 5 pertence ou não pertence ao conjunto B. Bom, o conjunto B diz o quê? X tal que x é ímpar. Qualquer número ímpar se encaixa aqui no B. E o 5 é ímpar, então 5 pertence a B. Por fim, ele quer saber se o 5 pertence ou não pertence ao C. E ele diz o quê? X tal que x é menor do que 5. Não pode chegar no 5. Pode ir até no 4, mas no 5 não. Então, ele quer um número menor do que 5. Então, x tal que x é menor que 5. Então, o 5 não se encaixa na exigência do conjunto C. Então, 5 não pertence a C.